Então, hoje a gente vai falar sobre suporte ventilatório inicial no recém-nascido. Então, vou lembrar algumas coisas importantes aqui para vocês. Que o desconforto respiratório é uma das principais causas de internação em UTI neonatal, só perdendo para a prematuridade. E o manejo adequado desse quadro faz toda a diferença na redução da morbimortalidade. Por isso que a gente precisa aprender a conduzir adequadamente, né, com protocolos atualizados, o desconforto respiratório. Bom, eu dividi em algumas partes, né, esse suporte ventilatório inicial. Então, primeiro, identificar o distúrbio respiratório, cuidar da estabilização e da monitoração do paciente, pensar na etiologia do distúrbio respiratório e solicitar exames complementares se necessário, é fazer assistência ventilatória adequada e sempre comunicar à família de todos os procedimentos. Bom, então, identificar o desconforto respiratório, a gente viu na última aula, né, que a gente conversou sobre os principais desconfortos respiratórios. Mas precisamos lembrar que é fundamental a gente ter a monitorização adequada e sempre checar os sinais vitais desse bebê. A gente tem essa escala de boletim de Silverman-Anderson para a gente graduar o desconforto respiratório. E ela ajuda muito para a gente ver se esse recém-nascido está progredindo ou se ele está melhorando. Então, a primeira parte é a estabilização e a monitorização desse bebê, com aquecimento, o posicionamento adequado. E o posicionamento ele vai ser fundamental tanto para a gente manter a via aérea pérvia, quanto ventilatório como um CPAP com pronga nasal, o posicionamento adequado vai ser fundamental para o sucesso do CPAP e para evitar complicações como a lesão de septo. Manter esse bebê, esse recém-nascido, monitorizado, né? Realizar a desobstrução das vias aéreas com aspiração suave, se necessário. Bom, lembrar que a conduta, ela precisa estar baseada na etiologia. E para a gente conseguir fazer um diagnóstico adequado, precisamos juntar todas as informações que a gente tem do pré-natal, do trabalho de parto e nascimento, com as condições de nascimento desse recém-nascido. Lembrando sempre que a história desse recém-nascido também está atrelada a toda a sua árvore genealógica, né? Então, é muito importante a gente fazer a anamnese completa, incluindo os antecedentes familiares desse recém-nascido. E lembrar também que as causas de desconforto respiratório no recém-nascido são variáveis e multissistêmicas, que a gente conversou um pouco na última aula. Pode ser por causa de via aérea, por exemplo, uma atresia de coanas, uma obstrução nasal por secreção, pode ser pulmonar, que a SDR, a pneumonia, a hipertensão pulmonar, pode ser causa cardíaca, por exemplo, uma cardiopatia congênita, uma miocardiopatia, um tamponamento cardíaco, pode ser neuromuscular, alterações do sistema nervoso central, uso de medicações e outros, né? Distúrbios eletrolíticos, de glicose, também podem levar a desconforto respiratório. Bom, então a gente vai abordar assistência ventilatória no recém-nascido em 3 partes. A primeira, oxigenação. A segunda, ventilação mecânica não invasiva, desculpa. E aí, a ventilação mecânica invasiva, a gente vai abordar em um segundo momento. Porque, atualmente, os estudos mostram um benefício muito grande da gente começar assistência ventilatória no recém-nascido com a não invasiva sempre que possível. Bom, em relação à oxigenoterapia, a oferta de oxigênio para o desconforto respiratório foi uma das primeiras
terapêuticas existentes, e ela salvou muita vida. Mas hoje a gente sabe que tanto a falta do oxigênio, a hipóxia, quanto a hiperóxia são deletérios para o recém-nascido. A hipóxia, ela está associada, né, enterocolite necrosante, lesão cerebral e óbito. Mas a hiperóxia também está relacionada a maior lesão pulmonar, com aumento da incidência de displasia broncopulmonar, lesão da retina, com aumento da retinopatia da prematuridade e cegueira. Então, a saturação que os estudos mostram e indicam ser mais segura para evitar tanto essa lesão cerebral e óbito, quanto as lesões causadas pela hiperóxia e liberação de radicais livres, porque o recém-nascido, especialmente o prematuro, ele tem uma menor quantidade de fatores antioxidantes. Então, ele se torna mais suscetível à lesão por hiperóxia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a saturação indicada como ótima no período neonatal é de 91 a 95 para os recém-nascidos prematuros. Tanto que a gente tem várias formas de administração do surfactante, né? O catéter nasal, halo, alto fluxo, CPAP e o tubo. E temos também esse projeto Koala, né, que é o Controlando Oxigênio Alvo Ativamente, que objetiva manter a saturação do recém-nascido, especialmente o recém-nascido prematuro internado na UTI neonatal, entre 91% e 95% desse recém-nascido que está precisando de oxigênio. Com o objetivo de otimizar esse uso da oxigenoterapia suplementar durante a hospitalização. Então, o alarme, o alvo vai ser entre 91 e 95, e o alarme a gente vai setar em 88 a 95, alguns lugares falam 96%, tá certo? Bom, vamos começar então a falar sobre a assistência respiratória não invasiva. Qual que é o mecanismo de ação, então? Essa assistência ventilatória não invasiva, ela vai fechar, ela vai manter uma pressão positiva na via aérea. E isso vai evitar o fechamento da via aérea, vai diminuir, portanto, a resistência para a entrada de ar. Essa pressão positiva vai promover o recrutamento alveolar, uma diminuição do shunt pulmonar, consequentemente, com uma menor necessidade de oxigênio, um aumento na capacidade residual funcional, com melhora, portanto, da complacência, porque você vai manter, né, a via aérea aberta, você vai conservar o surfactante exógeno e vai diminuir o edema alveolar por aumento dessa pressão mesmo. E estimula também a atividade diafragmática, além de levar a maior estabilização da caixa torácica. Bom, então o CPAP, especialmente, ele retorna como personagem principal e central para manutenção do desenvolvimento pulmonar dos recém-nascidos prematuros, e uma estratégia extremamente eficaz para evitar a intubação traqueal, a ventilação mecânica e, consequentemente, a displasia broncopulmonar. As indicações, então, são na sala de reanimação, no manejo inicial da síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido e pós-extubação, evitando e diminuindo a chance de novas intubações. A gente tem dois meios principais de fazer essa ventilação não invasiva, né? O CPAP, que é uma pressão contínua positiva em via aérea, e a VPPI ou NIPPV, né, que é a ventilação com pressão positiva intermitente, e vamos falar também do alto fluxo, que ela entra também agora como uma ventilação não invasiva. Bom, começando com o CPAP em sala de parto,
Ele é indicado após os passos iniciais e ou na VPP, e após a VPP em recém-nascidos prematuros, que mantém frequência cardíaca maior que 100 e respiração espontânea. Então, já passou a reanimação desse bebê, ele já está estável, a frequência cardíaca já está maior que 100 e ele está respirando espontaneamente, mas às vezes está cansado, né? Então, a gente vai indicar o CPAP em sala de parto. E ele é indicado para todos os recém-nascidos com peso ao nascer menor que 1.500 gramas ou menor que 32 semanas, ou aquele recém-nascido maior que 32 semanas, porém com desconforto respiratório importante, ou seja, um BSA maior que 4, ou precisando de oxigênio para manter a saturação pré-ductal. E o CPAP em sala de parto, ele está associado a uma maior sobrevida dos recém-nascidos prematuros, extremos, sem displasia broncopulmonar, porque ele minimiza a chance de intubação e a chance de ventilação mecânica. Bom, então como que a gente vai fazer? Na sala de parto, a gente idealmente precisa ter o ventilador mecânico manual com peça T, com máscara facial, inicialmente, a gente vai manter esse bebê constantemente com uma monitoração pré-ductal da saturação de oxigênio. O fluxo inicial é igual que tem no programa de reanimação neonatal, 10 litros por minuto, com gases idealmente umidificados e aquecidos, e uma pressão inicial de 5, que você vai poder ir subindo, né, de 4 a 6. Você pode ir aumentando e variando conforme a clínica do recém-nascido. E a FiO2 vai ser conforme a saturação alvo pré-ductal. Bom, e na UTI neonatal, quais são as indicações do CPAP? Então, para aqueles recém-nascidos menores que 1.500 gramas, que utilizaram o CPAP em sala de parto, então eles vão seguir com o CPAP na UTI. Ou aqueles maiores que 1.500 gramas, mas que mantêm desconforto respiratório, ou uma necessidade de FiO2 maior que 30% a 40% para saturar maior que 90%. Ou aqueles recém-nascidos que seguem com apneia, ou também após extubação ou desmame da ventilação mecânica nos prematuros de muito baixo peso. E também, em alguns casos de doenças com aumento do fluxo sanguíneo pulmonar, por exemplo, na persistência de canal arterial, a gente pode dar um suporte ventilatório com CPAP para o aumento da pressão e evitar esse edema pulmonar alveolar. Bom, o CPAP na UTI neonatal, a gente pode fazer o CPAP bolhas ou o selo d'água. Atualmente, tem o CPAP bolha, ele tem sido indicado por ser uma opção de baixo custo, além de uma possível melhora em relação às trocas gasosas e por facilitar o recrutamento alveolar, pelo efeito das vibrações do tórax, gerada por essas bolhas aí, certo? Bom, e a interface vai ser fundamental para o sucesso do CPAP. Então, a gente precisa escolher o tipo, a gente tem 2 tipos principais, que é a pronga nasal e a máscara nasal. A pronga nasal está associada à maior transferência de pressão em via aérea, porém ela pode causar lesão nasal, de septo nasal. Então, temos que tomar muito cuidado e, como eu falei anteriormente, o posicionamento desse recém-nascido vai ser fundamental. E o tipo e o tamanho da pronga que você escolher também, certo? Bom, a gente tem essa tabelinha aqui, né? O tamanho da. Opa, perdão. O tamanho da pronga em relação ao peso do recém-nascido, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa sempre testar, que nem a cânula traqueal, um tamanho maior e um tamanho menor, para ver qual que se adapta melhor para aquele recém-nascido, certo?
Bom, então como que a gente vai fazer o CPAP na UTI neonatal? Então, idealmente, é o CPAP bolhas, de preferência, com máscara nasal ou a pronga nasal. O fluxo inicial vai ser de 6 a 8 litros por minuto, com gases sempre umidificados e aquecidos, porque esse CPAP ele vai ficar por um tempo, diferente do CPAP na sala de parto, aqui na UTI neonatal ele vai ficar por longo tempo. Então, ter gases umidificados e aquecidos é, sim, fundamental. A pressão pode variar de 5 a 8, e aí você pode ir ajustando a pressão conforme o raio-x de tórax, e se você tiver um raio-x, a contagem das costelas for menor que 8, né, dos espaços intercostais for menor que 8, a gente tem a tendência de aumentar essa pressão, mas sempre dependendo da clínica do paciente. E a FI de A2 sempre conforme a saturação alvo pré-ductal, 91 a 95%. Tá. E o que é considerado falha, então, no CPAP nasal? A saturação pré-ductal mantém menor que 90%, mesmo com FiO2 maior que 0,6 ou 60%, e pressão de 8 centímetros de água. A PA de CO2 na gaso segue maior que 65 milímetros de mercúrio, ou esse recém-nascido tem 2 ou mais episódios de apneia por hora, com necessidade de VPP. Ou manutenção de uma acidose, aí aqui varia, né? O pH menor que 0,1, alguns lugares falam 0,2. Bom, e a principal causa de falha no CPAP nasal é o erro de locação da interface, tanto de locação ou a escolha do tamanho da interface. Outra causa é a piora clínica desse recém-nascido. Por exemplo, um choque, uma persistência do canal arterial. Então, ele está piorando globalmente, né? O sistema dele tá piorando. Então, consequentemente, ele não vai tolerar manter essa ventilação não invasiva. Tudo bem? Bom, e a ventilação com pressão positiva intermitente nasal? Ou a NIPPV também, pode ser chamado. Ela tem as mesmas vantagens do CPAP, porém, ela vai fornecer uma maior pressão, resultando, então, em maior volume corrente, melhora da troca gasosa e menor trabalho respiratório. E aí, ela, então, fornece tanto a pressão expiratória quanto a pressão inspiratória. E a gente vai usar ou progredir para VPPI ou NIPPV para otimização do CPAP. Então, esse recém-nascido prematuro segue fazendo apneia apesar da locação do CPAP. Aquele recém-nascido que tem uma piora progressiva da síndrome do desconforto respiratório. E a VPPI, ela pode reduzir também a taxa de falha de extubação. Então, ele tem indicação para pós-extubação de recém-nascidos prematuros com peso ao nascer menor que 1.250 gramas. Porém, ela não substitui a ventilação invasiva, porque, por exemplo, o recém-nascido ele precisa ter respiração espontânea para a gente tentar a ventilação com pressão positiva intermitente. Bom, e quais são os parâmetros iniciais, então? A gente vai iniciar uma pressão inspiratória de 15 a 20 centímetros de água, ou, se for pós-extubação, a gente vai iniciar de 2 a 5 centímetros de água maior do que ele estava usando na ventilação mecânica invasiva. Então, por exemplo, na ventilação mecânica invasiva, ele já estava com uma pressão inspiratória de 15. Lá, quando você coloca uma ventilação não invasiva, você vai iniciar a pressão inspiratória de 17 a 20. Tudo bem?
A PEP vai ser de 5 a 8 e vai depender muito da clínica, de quem é, né, da fisiopatologia da doença do recém-nascido que você está ventilando. A frequência expiratória inicial de 10 a 25 e nunca, né, os trabalhos sugerem não passar de 40. O tempo inspiratório varia de 0,3 a 0,5, com uma tendência do uso do tempo inspiratório um pouco maior, de 0,5. O fluxo de 6 a 8 para os prematuros ou de 8 a 10 para o recém-nascido a termo. E também a FiO2 sempre para manter a saturação pré-ductal entre 90, 91 a 95. Certo? E se esse recém-nascido mantiver piora clínica, mesmo com a NIPPV, a gente sempre precisa considerar a intubação e a ventilação invasiva. Bom, então vamos lá. O que a gente tem que ter cuidado, então, mais uma vez, com a interface e como você está realizando a fixação dessa interface, tanto a máscara nasal quanto a pronga nasal, com distensão abdominal, porque como você mantém, né, um fluxo alto, muitas vezes, e uma pressão mais alta, pode ter uma distensão abdominal com intolerância alimentar. Então, e a gente tem que ficar de olho. E aí, quando que a gente vai pensar em desmamar, em tirar a ventilação não invasiva? Quando o recém-nascido já está estável e sem apneia há mais de 24 horas, o recém-nascido está eupneico e sem desconforto respiratório, a saturação já segue e mantém maior que 90, ou a PA de O2 na gaso mantém entre 50 a 70. É um recém-nascido já sem estabilidade hemodinâmica e aquele recém-nascido que tolera ficar fora da ventilação não invasiva naqueles momentos de cuidado, do banho, de troca da incubadora. Então, esse bebê ficou bem por 15 minutos, a gente pode tentar tirar a ventilação não invasiva. Bom, e quais são as contraindicações para essa ventilação não invasiva? Se o recém-nascido tiver um pneumotórax não drenado, não é legal, porque vai favorecer e aumentar a pressão, né, intra-alveolar e pode piorar esse pneumotórax. Uma fístula tracoesofágica, na presença de hérnia diafragmática, nas malformações gastrointestinais, no pós-operatório imediato de cirurgias gastrointestinais altas, na presença de malformações faciais. Então, vai depender do tipo de malformação, porque se a gente tiver, por exemplo, uma fenda ou um lábio leporino, a gente não consegue acoplar adequadamente a interface para realizar a ventilação não invasiva. E, com certeza, nesse recém-nascido, se ele não tiver respiração espontânea efetiva, não tem como fazer a ventilação não invasiva. E aí, eu quero falar um pouquinho também sobre o catéter de alto fluxo nasal, que vem sendo cada vez mais falado e utilizado, especialmente após a pandemia. E esse catéter de alto fluxo nasal, ele mantém fluxos altos, né, a partir de 2 até 8 litros por minuto. Os benefícios deles se associam ao aumento do tônus faríngeo e um aumento também dessa capacidade residual funcional, né, com melhora da complacência e da oxigenação, por promover também uma lavagem do espaço morto-laríngeo. Ele é um suporte para o esforço inspiratório espontâneo e sempre, né, com a umidificação e aquecimento do gás. O catéter nasal de alto fluxo, ele está associado a menores taxas de trauma nasal e do septo, né, e o maior conforto.
tolerância pelo recém-nascido em relação ao CPAP nasal. O recém-nascido com catéter de alto fluxo consegue se alimentar muitas vezes, consegue mamar, né? Então, ele também promove, né, maior contato e manutenção do vínculo desse bebê com a família. Bom, também está associado à prevenção de falhas de extubação, morte e displasia pulmonar semelhante ao CPAP e à ventilação intermitente. E as indicações são: naquele recém-nascido com lesão nasal por uso do CPAP nasal, recém-nascidos prematuros após extubação traqueal, e também naqueles recém-nascidos com displasia bronco-pulmonar dependente de CPAP com uma pressão maior que 6. A gente pode tentar fazer uma transição para o catéter de alto fluxo e ver como que esse recém-nascido fica, né? Eu falei de lesão nasal, mas tá vendo que o catéter de alto fluxo também é tipo uma pronga, que nem a pronga nasal do CPAP, né? Ou da ventilação não invasiva, mas a diferença é que essa pronga, o diâmetro, ele é menor, porque a ideia é manter apenas metade do orifício ocluído por essa pronga, tá? Então, aqui, ó. Então, a pronga da narina, ela vai ocupar 50% até no máximo 80% da narina, porque a ideia é ter, sim, um escape, tá? O fluxo vai variar, né? Eu falei de 2 a 8, mas geralmente de 4 a 6 litros por minuto, sempre aquecido de 34 a 37 graus e umidificado a 100%. A FI sempre conforme a saturação alvo, né? E é tipo esse equipamento aqui, tá? A gente tem alguns outros no mercado, né? Mas eu trouxe esse aqui só para eu mostrar para vocês. Bom, então aqui tem um fluxômetro e tem o blender, onde você vai indicar a quantidade de oxigênio, né? De fração inspiratória de oxigênio que você quer oferecer. Esse gás vai para aquecer e umidificar, e então sai essa traqueia e vai direto para a pronga e para o recém-nascido, certo? E quando que a gente vai saber se esse recém-nascido está pronto para tirar esse catéter de alto fluxo nasal? Então, a gente vai reduzindo primeiro a FI até 30%, a gente vai diminuindo o fluxo até 4, e a gente retira se a FI necessária tiver menor que 0,3 e o fluxo tiver menor que 4. A gente pode fazer o desmame, certo? E mais, se a FiO2, esse recém-nascido, estiver precisando de maior que 40% de FiO2 e um fluxo de 8 litros por minuto, que é o máximo, a gente vai ter que progredir essa assistência ventilatória. E agora eu vou falar um pouquinho da ventilação invasiva, mas a gente vai precisar abordar mais profundamente ela em um segundo momento. Bom, então quando que a gente vai intubar? Então, as indicações relativas são apneias frequentes, deterioração do estado dos gases, né, na gasometria arterial, o esforço respiratório progressivo, apesar da NIPPV, esse recém-nascido mantém um BSA maior que 7, né? Então já tem um desconforto grave. E a necessidade de terapia de reposição surfactante, aí essa é uma indicação relativa, porque a gente sabe que a gente tem outros métodos que a gente consegue fazer o surfactante mesmo o bebê com ventilação não invasiva. Porém, as indicações absolutas são uma apneia prolongada, ou mais 2 ou mais apneias que o recém-nascido precisou fazer BPP dentro de 1 hora. A manutenção
a hipoxemia, apesar de uma FiO2 maior que 60%, a PA de CO2 mantém maior que 60 com acidemia persistente, né? Porque a gente tolera, né, uma hipercapnia permissiva, mas é permissiva quando não tem essa acidemia importante. Na presença de instabilidade hemodinâmica, por exemplo, um choque séptico, e se for fazer uma anestesia geral, né? Porque ele vai perder a respiração espontânea. Bom, lá o manual que eu encaminhei para vocês da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele traz também um quadro com diversas indicações de intubação. É mais ou menos o que a gente falou, né? O esforço respiratório inadequado ausente, o aumento do trabalho respiratório apesar da ventilação não invasiva, a necessidade de altas concentrações de oxigênio para manter a saturação ou a PaO2, uma acidose grave, desconforto respiratório com piora, uma obstrução da via aérea, né? Então, uma micrognatia ou uma atresia de coana, um período pós-operatório e a estabilidade hemodinâmica. E como que a gente vai promover uma ventilação protetora? A gente vai sempre pensar nessa hipercapnia permissiva. Então, a gente não quer ventilar até a PA de CO2 ficar perfeita. A gente quer ventilar o suficiente, né? Porque o recém-nascido, especialmente o prematuro, ele tolera mais uma hipercapnia do que uma P de CO2 mais baixa. Ele tolera mais uma acidemia do que uma alcalemia. Bom, uma oxigenação adequada, então a gente não quer que ele sature 100%, a gente quer que ele sature o adequado, né? Mesmo porque a saturação maior que 95% está associada a maior lesão pulmonar e displasia e a maior taxa de retinopatia da prematuridade e cegueira. Bom, a gente sabe, então, a literatura atual mostra que a ventilação por volume garantido, ela é mais protetora, porque o que causa mais lesão pulmonar e alveolar é o volutrauma, né? Essa diferença de volume. Então, fazer uma ventilação invasiva por volume garantido é muito bom, porque considera as variações na complacência pulmonar ao longo do tempo, especialmente um recém-nascido com SDR nos primeiros dias de vida. A sincronização, sempre que possível, ela é mais confortável e ela está associada a uma ventilação mais protetora. A sedação é um questionamento, mas atualmente a gente não indica manter esse bebê muito sedado, porque ter um movimento respiratório espontâneo que for, né? O mínimo que ele tiver é importante para estímulo da musculatura respiratória. E isso vai fazer toda a diferença no desmame e na extubação. E sempre, se você for entubar, já tem que ter tempo, né? O relógio já está contando para você tirar, tudo bem? Entubou, você tem que ter o compromisso de tirar também. E quais são as complicações da ventilação? O barotrauma, né? Então, o pneumotórax, o volutrauma, descompensação hemodinâmica, porque na ventilação você aumenta a pressão média de vias aéreas. Você pode dificultar o retorno venoso também. E dependendo de quem é o recém-nascido que você está ventilando e as condições clínicas desse bebê, você pode piorar a hemodinâmica dele. E a displasia broncopulmonar. Eu queria trazer aqui as taxas de ocorrência do pneumotórax no recém-nascido a termo, que varia de 0,1% a 2%. Já nos prematuros, essa taxa pode chegar até 20%. Tudo bem? Os recém-nascidos
A termo, eles podem ter pneumotórax espontâneo, mas geralmente eles estão associados à síndrome de aspiração meconial, né, que a gente falou na última aula, porque ele promove, né, essa obstrução e uma válvula, né? O ar entra, ele não consegue sair, o ar entra e ele não consegue sair, levando ao pneumotórax, né? Recém-nascidos a termo, que tem um trauma, um parto traumático, né? Difícil, prolongado, tem mais chance de ter pneumotórax. E os prematuros estão associados, então, quanto menor a idade gestacional e a maior gravidade da SDR, maior a chance dele ter o pneumotórax. Também está associada à necessidade e à realização de CPAP em sala de parto, de intubação e de ventilação mecânica. Tá certo? Bom, eu queria enfatizar aqui que saber ventilar o recém-nascido é muito importante, mas a gente sempre precisa olhar globalmente para o recém-nascido, porque não basta ventilar bem. A gente quer que ele ventile, mas a gente quer que ele siga crescendo. A gente quer que ele sobreviva. A gente quer que ele tenha uma sobrevida com desenvolvimento neurológico adequado. Então, é muito importante a gente sempre pensar com a nutrição, porque o recém-nascido com distúrbio respiratório, um recém-nascido com inflamação, um recém-nascido com displasia broncopulmonar, ele tem uma maior demanda metabólica. Então, isso precisa ser considerado quando você estiver calculando a dieta desse prematuro, ou desse recém-nascido com necessidade de suporte ventilatório. O aporte hídrico também é importante quando a gente fala de assistência ventilatória, porque está completamente relacionada. Então, se você, a hipervolemia está associada à maior taxa de distúrbio respiratório, a maior necessidade de assistência ventilatória e, consequentemente, maior taxa de displasia broncopulmonar, né? Mas a desidratação também é ruim, né? Porque está associada à instabilidade hemodinâmica, certo? É importante a gente sempre pensar se o nível de hemoglobina está adequado, porque não adianta a gente ventilar bem, mas se o transportador não está insuficiente no corpo daquele recém-nascido. E lembra que esses recém-nascidos internados em UTI neonatais são recém-nascidos que são submetidos a múltiplas punções, múltiplas coletas de exame. Às vezes tem a necessidade da gente acompanhar, mas às vezes, muitas vezes, são exames desnecessários. Então, é muito importante a gente acompanhar o nível de hemoglobina. E também, né, considerar outros distúrbios também metabólicos para esse recém-nascido, né? Como que tá a glicemia, como que tá o cálcio, como que tá o magnésio, né? São eletrólitos fundamentais para o centro respiratório funcionar, né? Então, por exemplo, uma hipermagnesemia pode levar a uma apneia. E às vezes você está tratando e não observou, né, esse fator. Então, a gente precisa olhar globalmente para o recém-nascido. Além de um olhar transdisciplinar. Então, a função da equipe transdisciplinar vai além dessa equipe multi e interdisciplinar, porque ela integra todas as disciplinas, né? Então, e tem o paciente como centro de tratamento e cada membro dessa equipe transdisciplinar é responsável por dar o seu melhor para esse objetivo em comum, com um olhar, com uma solução única, holística dessa equipe. Deu para entender? Então, tem uma diferença sutil aí entre a equipe interdisciplinar e a equipe transdisciplinar. Então, na equipe transdisciplinar, todo mundo se reúne
para discutir o caso desse recém-nascido, e eles têm um objetivo em comum, e a solução para essa doença ou essa condição do paciente, ela é holística. Então, eu acho que faz todo sentido, pensando especialmente numa UTI neonatal. E sempre a comunicação com a família é fundamental, porque a gente precisa lembrar que é nosso paciente, mas antes disso, ele é filho de alguém, ele é neto de outra pessoa, ele é sobrinho. Então, é muito importante a gente considerar e sempre comunicar com a família. Bom, para finalizar, eu trouxe um casinho clínico lá. Eu peguei um daqueles que eu mandei, né, para a última aula, para a gente discorrer mais aqui. Então, vou ler aqui para vocês. Uma gestante com hipertensão gestacional evoluiu para pré-eclâmpsia com necessidade de resolução da gestação por cesárea com 30 semanas. Nasceu um recém-nascido de sexo masculino com peso de 1.200 gramas, Apgar 5 e 8, com necessidade de 2 VPPs ao nascer. E o exame físico inicial, ele tinha gemência, retração intercostal e batimento de asa nasal. O BSA dele dava 6. A ausculta pulmonar tinha um murmúrio vesicular diminuído bilateralmente, a frequência respiratória é de 72 e a saturação de oxigênio era de 84 em ar ambiente. Qual é o suporte ventilatório inicial para esse recém-nascido? Bom, lembra então que a gente definiu, né, essa etiologia e a gente está entendendo a fisiopatologia dela, né? Então, é uma deficiência ASDR por base, né, a fisiopatologia é uma deficiência quantitativa e qualitativa do surfactante. A gente vai estabilizar, monitorar esse paciente, vai pensar na etiologia e em quais exames complementares a gente realmente precisa. E vamos, então, pensar nessa assistência ventilatória. Então, vamos lá. Esse bebê, vamos voltar aqui. Ele tem um BSA de 6, né? Então, uma BSA maior que 4 já sugere a necessidade de um suporte ventilatório. E o primeiro suporte ventilatório que a gente vai oferecer é o CPAP, né? Ele tem um murmúrio vesicular diminuído, que é condizente, né, ao quadro de SDR. A frequência maior que 70 contraindica a dieta, a amamentação. Então, esse bebê, por enquanto, ele fica em jejum, né, com um soro. E essa saturação de 84 em ar ambiente tá insuficiente. Então, vamos lá? Então, a gente vai começar com o CPAP nasal, fluxo de 6, que ele já está na UTI, né? A pressão inicial de 5. A FI para manter a saturação alvo entre 91 e 95, mas lembra, às vezes só de você acoplar o CPAP adequadamente e aumentar essa pressão em via aérea, com maior recrutamento alveolar, estabilidade da caixa torácica, com diminuição do edema alveolar, aumento da ação do surfactante, e aumento da capacidade residual funcional, esse recém-nascido já vai melhorar a oxigenação. E aí, então, vocês vão ajustando a FiO2 conforme necessário. Então, ele vai usar a mínima fração inspirada de oxigênio para saturar entre 91% e 95%. A gente vai fazer um raio-x e uma gasometria, né, para fazer os ajustes finos em relação ao fluxo, à pressão e a FiO2, tá certo? E aí, uma coisa que a gente não falou, mas e faz parte de uma assistência e um suporte respiratório inicial no recém-nascido prematuro com SDR, que é o surfactante.
Então, hoje, o mais indicado, né, e tem maior evidência de melhora é a terapia de resgate precoce, com a administração do surfactante exógeno nas primeiras 2 horas de vida, tá? Ou assim que estabiliza. Antigamente, a gente até tinha uma época que a gente até indicava o surfactante em sala de parto, porém hoje isso não está mais indicado. Então, o recém-nascido nasceu, é prematuro, tem fator de risco para SDR, está precisando de suporte ventilatório e oxigênio, ele vai para a UTI, estabiliza, e aí dentro de 2 horas já recebe o surfactante. E não há necessidade para a indicação dessa primeira dose de surfactante colher nenhum exame, nem gasometria, nem raio-x. Se é um recém-nascido que tem risco e ele está com suporte, você pode fazer o surfactante precocemente. A dose inicial, né, é de 200 miligramas por quilo, né? E se precisar de dose subsequente, será 100 miligramas por quilo. A gente tem o método tradicional, né? Então, se o recém-nascido estiver entubado, você vai fazer na cânula e aí ventilar normal. Se o recém-nascido tiver com ventilação não invasiva, tem o método Ensure, né? Que quer dizer que a gente intuba, faz o surfactante e extuba, né? E só que qual que é o problema desse método Ensure? Porque quando você entuba um recém-nascido prematuro, primeiro que você vai precisar ventilar, então ele sofre ação, né, dessa pressão positiva pela cânula traqueal. E tem uma grande chance de você não querer extubar esse recém-nascido depois do surfactante, sabe? Então, atualmente, o que tem sido mais comentado, indicado nos estudos, é o método MISH, né? Que é o método minimamente invasivo ou LISA, depende da onde você for ler, tudo bem? Mas é uma terapia de reposição surfactante minimamente invasiva. Então, você vai manter, né, esse recém-nascido com a pronga nasal, vai fazer a laringoscopia, passar, então, um catéter específico, né? Que é esse aqui, ó. Você vai passar esse catéter específico pela traqueia, ele vai se localizar logo na parte, né? Primeira porção aí da traqueia, e aí você vai fechar, mantenho sempre a pressão positiva, e aí administra as 200 miligramas por ml do surfactante, tudo bem? Esse método MISH está indicado para os recém-nascidos prematuros, com o uso de SPAP nasal, com pressão entre 5 a 8 e FiO2 maior que 0,3 para os recém-nascidos com idade gestacional menor que 26 semanas, ou maior que 0,4 para os recém-nascidos com a idade gestacional maior que 28 semanas, tudo bem? Qual que é o problema desse método MISH? Você precisa de uma certa habilidade da equipe, né? Então, por isso que ela está sendo realizada mais em alguns centros específicos, mas a literatura internacional traz ela como atualmente o método de escolha para administração do surfactante no recém-nascido que não está entubado, tá certo? E sempre pensar na prevenção, né? Porque o desconforto respiratório, então, é uma das principais causas de internação em UTI, e ele está associado ao aumento de morbimortalidade na população, especialmente de prematuros, né? Com aumento da displasia broncopulmonar, necessidade de suporte ventilatório, oxigênio, aumento do tempo de internação hospitalar, está associado com menor desenvolvimento neuropsicomotor e maior morte. Então, a prevenção é fundamental. Eu acho que a gente previne, né, desde o começo, fazendo um pré-natal adequado, prevenindo as causas da prematuridade, ao nascimento, fazendo e promovendo a Golden Hour, né, porque a gente sabe que
promover o contato pele a pele, manter a normotermia, o clampeamento tardio do cordão e a amamentação precoce nos recém-nascidos que têm condição, faz toda a diferença e melhora o prognóstico desse recém-nascido, porque a hipotermia por si só, ela aumenta também a chance de desconforto respiratório e internação em unidades de terapia intensiva ou intermediária. Né? O clampeamento tardio do cordão, ele promove uma maior estabilidade hemodinâmica do recém-nascido, a termo e do prematuro. A gente usar todo o recurso tecnológico que a gente tem, tudo que a gente sabe, conseguir oferecer um suporte ventilatório adequado, sempre considerando uma ventilação protetora, minimizando lesões, né? Então, favorecendo o posicionamento, é muito importante. E sempre, sempre pensar na nutrição adequada desse recém-nascido que está na UTI em assistência ventilatória. Porque ele não crescer, vira uma bola de neve. Aí ele tem essa. Ele está precisando de uma assistência ventilatória, ele tem um processo inflamatório, ele tem uma demanda, aí não recebe dieta adequada, aí tem, né? Ele não cresce, então ele não desenvolve, e aí ele vai piorando e aumentando o tempo de necessidade desse suporte ventilatório. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Deu para pegar um pouquinho? É muita coisa, né? Obrigada, Ingrid. E aí, vocês ficaram com dúvida? Pode falar. Então tá, gente. Obrigada, então. Boa noite para todo mundo.